paz do Senhor. Quero compartilhar uma palavra do livro do profeta Ezequiel, capítulo 37. Mas antes de ler essa palavra, vamos levantar uma oração. Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Nos dá pão de cada dia, perdoa a nossa dívida, assim como nós perdoamos nosso irmão. Não nos deixe em tentação, nos livra do mal, porque o teu poder, da glória, o teu reino, vive para sempre. Ó Deus, abençoe esse meu irmão, abençoe essa minha irmã, que está ouvindo e vendo esse vídeo, para a honra e glória do teu nome, para o teu filhos. Amém. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, deixa o like, né? Aí embaixo aí tem um sininho, aperta aí, para que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você receber. E todo dia a gente está postando vídeo aqui no canal, né? E mesmo que se o YouTube ele não te lembrar que tem vídeo novo no canal, você pode entrar aqui no canal e todo dia tem vídeo aqui novo, tá bom? Vídeo com palavra de mensagem do céu para sua vida. Livro de Ezequiel, capítulo 37, vai dizer: e veio sobre mim a mão do Senhor, que ele me fez sair no espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que era muito numeroso sobre a face do vale, eis que estava sequíssimo. Entenda, Deus agora ele vai pegar o profeta Ezequiel no espírito e vai levar no meio de um vale, onde que está muito numerosos de ossos. Ossos esses é ossos sequíssimos. De Ezequiel ele teve muitas visões, e teve visão de rolo, ele teve visão de árvore, ele teve visão do mar, ele tem muita visão. Só que essa visão aqui do vale dos ossos secos, o profeta Ezequiel ele nunca viu. E Deus vai perguntar para o profeta Ezequiel no verso 3: ele disse-me, filho do homem, poderão viver estes ossos? Aí, olha o que o profeta Ezequiel vai dizer: Senhor Jeová, tu sabe. Porque o profeta Ezequiel ele viu que a calamidade que estava aqui nos ossos era grande. Os ossos não estavam secos, e a Bíblia diz que o osso estava sequíssimo. Então era muito numeroso de osso, era osso para tudo quanto é canto. A Bíblia não fala que era uma formato de uma caveira. A Bíblia não diz que era o formato ali de um cadáver. A Bíblia diz que era osso, era muito numeroso. Então era osso para tudo quanto é canto, era um vale de ossos. Só que Deus vai levar o profeta Ezequiel no espírito para poder profetizar no meio dos ossos. O que me chama a atenção é que no capítulo de 36 de Ezequiel, ele está profetizando no monte, ele está profetizando no alto. Só que agora Deus vai botar Ezequiel no capítulo 37 para poder profetizar no vale. Oh glória, era Deus dizendo: Ezequiel, tu já profetizou muito no alto, tu já profetizou muito no monte, agora você vai profetizar no vale. Parece que eu vejo Deus aqui. Perdão, irmão. Parece que eu vejo Deus aqui agora falando com o profeta Ezequiel que era necessário ele profetizar no vale, porque profetizar no monte é mole, profetizar no alto é mole. E Deus agora quer botar o profeta para profetizar no vale. E o que me chama a atenção é que quando o profeta ele começa a profetizar, a Bíblia vai dizer no verso 4, ele vai dizer, ó: profetizei sobre os ossos, e os ossos disse-lhe: ossos secos, ouve a palavra de Deus.
O profeta Ezequiel não está profetizando o teu nome. O profeta Ezequiel não está falando do teu nome. O profeta Ezequiel está falando do nome de Deus. O nome de Deus tem poder. O nome de Deus tem autoridade. O nome de Deus tem unção. No verso 5 vai dizer: assim o Senhor Jeová, estes ossos, eis que farei em vós espírito vivente. Se você for pegando e parar no verso 14, você vai entender que o profeta, ele começa a profetizar, ele começa a falar. A Bíblia vai dizer que veio vento dos 4 cantos. Então, o vento, ele arrumou aquele vale. O exército, ele organizou aquele vale. O vale só estava bagunçado. O vale só estava bagunçado enquanto Deus não chegou no vale. Porque depois que Deus chegou no vale, o vale começa a ter organização. Estava uma bagunça, mas Deus organizou. E Deus apenas precisou de um. Não, vou repetir aqui de novo. Deus, ele precisou pelo menos de um para poder levantar aquele exército que estava morto, o exército que estava destruído. E Deus levantou Ezequiel, apenas um, para poder profetizar. Ezequiel, quando começa a profetizar, a Bíblia vai dizer que os ossos se ajuntaram aos seus ossos. Então vamos entender? Não era uma caveira que estava ali, um esqueleto ali, né? Em formato no chão, não. Era perna para um lado, coxinha para o outro, perna para o outro, cabeça. A gente tem muitos ossos que eu não sei todos os tipos de nome dos ossos que a gente tem, mas é muitos ossos. Então, está tudo espalhado. Só que o profeta, quando começa a profetizar, vem vento dos 4 cantos. Então os ossos vão se ajuntar. Os ossos se ajuntou, agora vai vir carne. Vai profetizar a carne, absorveu carne, vai vir o espírito, né, vivente. Dali vai levantar um grande exército. Para tu ver, era uma situação caótica que estava vivenciando o povo. Estava acabado, destruído. Não tinha mais jeito, olhar humano. Só que Deus, ele apenas precisou de um para poder profetizar no vale. Apenas Deus levantou um para profetizar no vale. Ezequiel, no capítulo 36, eu vou repetir isso aqui de novo. Ele estava profetizando um monte. Tá tudo bem, profetizando um monte. Só que agora Deus vai ver que ele sabe profetizar no vale. Apenas Deus chamou um. Eu quero dizer para você algo fortão aqui. Deus te chamou para você profetizar no vale. E eu não sei qual tipo de vale que Deus te levou para você profetizar. Mas Deus te dizer algo. Não olha para essa situação e diz: não tem mais jeito, acabou essa história, acabou esse pessoal, acabou essa família, acabou esse casamento. Não olha para essa situação e fala que acabou. Apenas você tem que profetizar, porque quando você estiver profetizando, Deus, ele vai estar trabalhando ao favor da sua profetizada. E quando você vai profetizando no nome do Senhor, tudo vai se encaixar conforme no querer de Deus. Quando diz algo para você, Deus te levantou como profeta Ezequiel. Deus te chamou para você profetizar. Deus te chamou para você mesmo profetizar sobre as causas impossíveis, sobre as doenças, sobre os enfermos, sobre os mortos, sobre as viúvas. Deus chamou você para profetizar. E não perca tempo, porque Deus, ele quer te usar no meio desse vale do nosso ser.